Se tem uma organização que foi a mais temida e a que tocou o terror geral em Naruto, foi a Akatsuki, pois dentro dela só tinha ninjas renegados poderosos. Então é por isso que o vídeo de hoje será o rank dos top membros mais forte da Akatsuki. E já aviso vocês que foi difícil as escolhas aqui, hein? Então assim, se vocês não concordar com alguma posição de algum personagem deste rank, é só você montar o seu aí nos comentários. E agora bora pro vídeo. Que a organização Akatsuki era poderosa, isso já sabemos. Tanto é que por todos eles ser um mais apelão que o outro, é que muitos ficam em dúvida em questão de qual é o personagem mais forte da Akatsuki. Porque uns alegam que o Pen é o mais insano, e já outros dizem que é o Obito, e até mesmo o Itachi chega a este nível de escala como o primeiro colocado no rank dos mais fortes. Porque em Naruto Shippuden nós vimos bem o poder do Uchiha. Então realmente, o Itachi é super poderoso, não é à toa que ele era chamado de um prodígio de sua época. A verdade é que a história da Akatsuki é interessante, até na parte de como cada membro dela foi recrutado, formando desta forma um grupo de renegados poderosos. E por todos terem um ótimo currículo de habilidade, eu tive umas certas dificuldades em posicionar alguns deles. E por isso, se você discordar da minha opinião, beleza. É só montar o seu rank aí nos comentários. Até porque não pensamos iguais. E mais uma coisa, dentro do anime podem até ter dito que tal personagem é mais forte que o outro. Mas no meu caso aqui, eu montei na forma que eu realmente vejo. Como por justa causa, eu deixei o Zetsu em 11ª posição. E este personagem, eu nunca cheguei a ver ele como um cara poderoso. Tudo bem que ele tem lá suas certas habilidades, mas isso não faz dele nem sequer mais forte que qualquer outro membro da Akatsuki. Até porque a sua habilidade é voltada mais pelo lado da espionagem. E sim, os Zetsus, falando em geral, tanto o branco quanto o Zetsu negro, os seus poderes não tinham nada demais. Porém, podem ter algumas pessoas que irão dizer que na guerra os Zetsus deram trabalho. E realmente, no entanto, precisou de milhares deles para isso. E também, a parte que o Zetsu negro perfura o peito do Madara, é óbvio que todos viram que esta parte foi uma coisa inesperada pelo Madara. Afinal, ele nem imaginava que poderia ser traído ali no campo de batalha. Ainda mais pelo Zetsu negro, que só precisava tocar nele para que assim trouxesse a Kaguya de volta à vida. E realmente deu certo, mas isso não faz dele mais forte nem que o Peppa Pig. Então colocar ele como mais fraco foi fácil, mas já no caso do Hidan foi um pouco mais complicado, deixar ele em 10ª posição. Porque sabemos que o cara possuía habilidades que poderia levar à morte de qualquer um fácil. Porém, mesmo com seu poder de pegar o sangue do adversário e conseguir dar um fim nele a partir disso, o Hidan não é o cara que tem uma velocidade invejável. E também ele era um personagem que não pensava muito durante uma batalha, e não tinha nem sequer o trabalho de analisar as coisas. E por mais que as suas habilidades fossem apelonas, não surtiria efeito em nenhum membro da Akatsuki, afinal todos já conheciam os seus poderes. E em 9º lugar, eu deixei Orochimaru. E sim, eu sei, o cara é super apelão, mas isso não fez ele ficar como o mais forte de muitos dessa lista. Porque no tempo em que Orochimaru entrou para a organização, ele já possuía habilidades insanas. Porém, ele não era tão forte assim, porque o cara só ficou mais assustador quando decidiu sair da Akatsuki, e assim aperfeiçoou mais bem nos seus jutsus proibidos. Mas caso você ache que esta posição é um tanto que desmerecida para ele, é só fazer o que eu disse. Porque quem conseguiu ficar em 8º lugar deste tópico dos mais fortes da Akatsuki é a Konan. E calma, que agora alguns de vocês podem falar: ah, mas Orochimaru é mais forte que ela. Sim, exatamente, mas não quando ele estava na Akatsuki. E lembrando a vocês, este é meu ponto de vista. E ainda mais, a Konan, para quem já se esqueceu, ela quase matou o Obito. Tudo bem que a garota já estava à espera dele, mas isso já mostrou o quão poderosa ela era. E por isso que eu vejo a Konan mais poderosa que o Orochimaru, da época em que ele estava na organização. E esta foi uma das escolhas difíceis, porque eu admiro os poderes do Sannin lendário. Mas mesmo assim, isso não fez dele ficar em uma posição melhor, pois a Konan tomou seu lugar. E em 7º colocado, o Kakuzu, um personagem que muitos até consideram ele fraco. Mas que de fraco, o cara não tem nada, pois é muito pelo contrário. Porque o Kakuzu é visto como um imortal por ter 5 corações, o que torna o adversário difícil de se vencer. E a cada um de seus corações possuíam um elemento diferente. Pois é, além de ter mais de um coração, o Kakuzu ainda tinha habilidades elementares. E sem mencionar que o cara era inteligente e tinha também uma velocidade acima da média, o que faz dele muito forte. Então galera, esta posição é mais do que merecida para o Kakuzu. E que além de seus corações, ele também conseguiu utilizar eles de outra forma, como cada um deles contra-atacar o inimigo, e ainda usando elementos combinados, como raio e água, tornando o ataque mais apelão por estar sendo uma combinação.
E por ver que os poderes dele são muito roubados, eu precisei por ele nesta parte do ranking da Akatsuki. E já em sexto lugar, eu posicionei o Sasori. Este carinha é um dos membros mais fortes da Akatsuki, pois ele tinha como em formato o seu próprio corpo, feito inteirinho de marionetes. E para quem acha ele fraco por ter perdido para Sakura e para a Vovó Tio, vocês estão muito enganados. Até porque nesta batalha que rolaram entre eles, os caras tiveram que forçar a vitória. Porque pensam só, se não tivessem feito isso, eles teriam que ter matado as duas. E óbvio que não iria dar um fim na Sakura. E além do mais, na luta que teve entre o Sasori e as Kunoichis, a Sakura já estava preparada com um antídoto, por causa dos venenos que o Senhor das Marionetes possuía nas suas areias. E como qualquer outro desta lista, eu precisei ver bem quem ficaria no sexto lugar. Pois o ninja renegado que ficou na frente dele como mais forte, foi dito dentro do anime que o Sasori era o mais apelão. Porém, no meu ponto de vista, eu enxergo de outra forma, e não tem nada a ver com fanboy, mas é porque não vejo sentido no que eles fizeram. E esta pessoa que eu estou falando é ninguém mais do que o próprio Deidara, que ficou no quinto degrau do ranking de Naruto, ou melhor, da Akatsuki. E acredito que este é um dos personagens da Akatsuki mais curtido pela galera, porque os poderes dele também são uma das habilidades mais sinistras da organização. O cara possuía bocas nas palmas de sua mão, que é onde ele conseguia fazer o maior estrago possível com as argilas explosivas. Tanto que com essas explosões, o Deidara é capaz de destruir uma aldeia inteira. Fora que com essas argilas, ele também conseguia voar, e ainda assim, a sua velocidade chegava a ser invejável, pois o Sasuke mesmo teve dificuldade para derrotar ele, pois no seu último ataque, o cara usou o seu próprio corpo, para que assim fizesse a maior explosão possível. E também o Deidara possuía as suas micros bombas, onde basicamente só de expirar ela, o adversário já teria todas as suas células de seu corpo destruído. Então já é prova suficiente do quão forte este cara louco por explosões é. Então é por isso que eu deixei o Deidara no quinto lugar. Mas uma posição melhor que a do Deidara, eu deixei o Kizami no quarto lugar desta lista, pois em Naruto Shippuden vimos muito bem o quão poderoso este cara era, e por isso ele foi chamado de até mesmo Biju sem caudas, do quão absurdo seus poderes eram. E ainda mais, em conjunto com a Samerrada, o cara ficava super apelão, pois com esta ferramenta o Kizami conseguia absorver os chakras dos adversários. E isso é o de menos, pois o Kizami tem uma habilidade muito roubada e única, que ele é capaz de fazer uma quantidade gigantesca de água. Então sim, este cara é muito poderoso, pois até o Bi passou apuros em suas mãos. E fora que o Kizami era muito leal a Akatsuki, e fazia de tudo para exercer a posição que lhe foi colocado. E como um ótimo lugar, eu posicionei ele no quarto lugar, que é onde o Kizami se encaixa perfeitamente. E diferente dele, o Itachi já ganhou um rank ainda mais que digno, pois o Uchiha ficou em terceiro lugar, como o membro mais forte da Akatsuki. E todos aqui já conhecem o poder do Itachi e o quão poderoso ele era, pois desde o começo da série de Naruto, o Uchiha já vinha mostrando o quão forte ele era. Porém, não estamos considerando o Itachi no Edo Tensei, mas sim antes mesmo dele ser derrotado pelo Sasuke. E sim, ele possuía habilidades que não podia utilizar por conta da sua doença. No entanto, ele era o cara conhecido como Pesadelo dos Ninjas, pois o seu poder em Genjutsu era o melhor, o Tsukuyami, onde o Itachi podia fazer o que queria lá dentro, e tendo total controle, na qual Sasuke conseguiu sair. E também o Uchiha tinha o Susanoo, que possuía uma espada de selamento, e tudo que era perfurado por ela era selado e não tinha escapatório, pois ia para o mundo do Genjutsu eterno. E também possuía em seu humanoide o espelho de Yata, que refletia qualquer ataque. Porém, mesmo tendo um poder invejável desse, o Itachi Uchiha não é o mais forte da organização, chega perto, porém quem realmente fica em segundo colocado é o Obito. E calma, que aqui estamos considerando o Tobi antes da guerra. Então sim, na minha opinião, ele não era o mais poderoso da Akatsuki. Porém o Obito, mesmo antes da guerra, ele já possuía habilidades insanas, e fora que metade do seu corpo era feito pelas células do Hashirama. E por isso o Obito tinha uma regeneração muito aprimorada, e também fora que o seu corpo não era atingido por nenhum ataque, afinal passava de um lado para o outro, como se não fosse nada. E para conseguir atingir ele, era preciso tocar nele, e ao mesmo tempo atacar. Fora que por ter células do primeiro Hokage, o Uchiha conseguia usar o seu Sharingan de boa, sem correr o risco de ficar cego. E fora que o Tobi tinha uma velocidade muito acima da média. Então é mais que justo manter ele nesta posição, do segundo lugar. E esta é a hora da verdade, o mais poderoso da Akatsuki era o Nagato Pen. E nesta pode até ter gente que vai dizer que não, o Pen não era o mais forte. No entanto, não podem negar o fato que ele possuía os 6 caminhos do Rinnegan, que consistia em tirar a alma da pessoa, controlava a
força gravitacionais e ainda podia invocar qualquer tipo de animal. E daí por em diante. Fora que o Pain destruiu Konoha com apenas um ataque. Então não tem ninguém na Akatsuki que conseguiria bater de frente com o Nagato. Mas uma coisa, se estivéssemos considerando o Obito da guerra, é óbvio que o Pain perderia, pois aí Obito teria muito mais poderes do que no atual. Mas como estamos considerando a Akatsuki antes da Quarta Guerra Shinobi, então sim, o Pain fica no primeiro lugar do ranking dos mais poderosos da Akatsuki. E por justa causa que eu deixei o Pain nesta posição. Mas como eu já mencionei, e se você discordar de qualquer personagem por conta do lugar em que eu coloquei ele, é só você fazer o seu próprio ranking. Por que eu digo isso? Bom, porque tem muitas pessoas que não sabem respeitar as opiniões dos outros e saem bancando idiota nos comentários. Então galera, é só você comentar o porquê você discorda ou fazer a sua própria lista. Então se discorda ou não, comentem aí. E também não deixem de dar o like, porque foi complicado montar este vídeo. Mas sabe o que vai valorizar o meu tempo neste vídeo? É você, a pessoa que pode se tornar um inscrito aqui do canal. Então agora já sabe o que fazer, porque desta forma vai estar me incentivando e valorizando o meu trabalho, o que vai tornar cada vez mais fácil de novas ideias surgirem para que assim eu traga novos conteúdos, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E é isso, até o próximo vídeo, obrigado a todos e fui!